Olá a todos e sejam bem-vindos à Resistência. E depois de um ano desaparecidos, estamos de volta. E temos que dizer, durante esse tempo nos sentimos muito incomodados e perdemos várias oportunidades de subir conteúdo valoroso aqui. Mas há um tempo determinado para tudo, e na ocasião, era o tempo de ficarmos calados. Enfim, temos diversas notícias e experiências para contar. Espero que possamos reatar este nosso compromisso e nos encontrar toda semana aqui no canal. Seja bem-vindo de volta. E de antemão, quero dizer que este era para ser um único vídeo e abordar o assunto por completo. Mas devido ao aprofundar das nossas pesquisas, o vídeo tomou outro rumo e por isso faremos uma série sobre o assunto. E este vídeo será apenas uma pequena introdução acerca deste assunto. Há muitos mistérios em nosso mundo, e sem dúvidas, um dos maiores mistérios de toda a humanidade são os seres míticos do passado. Em especial, o que iremos abordar hoje, os gigantes. O termo gigante é bem comum e conhecido e está presente em diversos conteúdos como filmes, séries, jogos, desenhos e até mesmo nas histórias infantis. Quem nunca ouviu a história de João e o pé de feijão quando era criança? Mas mesmo estando vivo até os dias de hoje dentro do imaginário das pessoas, o fato é que a maior parte delas acreditam que isso não passa de histórias fantasiosas, lendas e mitos que só existem na ficção. E é até compreensível este pensamento, já que nunca vimos um gigante de verdade atualmente. E todo o material que aborda a existência dos gigantes datam de muito tempo atrás. É verdade. Mas ainda assim, quando se trata de gigantes, existe uma vasta gama de conteúdo, lendas, relatos e canções, incluindo pontos da história onde humanos e gigantes se enfrentam em batalhas. E isso é observável na história de diversos povos do passado, que embora nunca tivessem tido contato uns com os outros, falavam de seres que possuíam as mesmas características, ou seja, violência, hostilidade, crueldade, canibalismo, imensa força física, além de um tamanho descomunal. Aqui vamos dar uma arranhada em algumas mitologias, apenas como cunho de conhecimento, mas se houver o interesse, podemos fazer um vídeo detalhado sobre cada uma delas no futuro. Por exemplo, na mitologia hindu, existiam diversos tipos de seres, incluindo os gigantes. Dentro dessa categoria, ainda havia raças diferentes, sendo os mais conhecidos na crença os Asuras, que seriam os inimigos dos deuses. Estes eram seres colossais de tamanho descomunal. Em suma, estes não eram menores do que as maiores montanhas, e os humanos não tinham qualquer chance contra eles. Mas havia uma raça de gigantes chamada Rakshasas. Estes não eram descomunais como os Asuras, mas eram os que contêm mais relatos de interação com os homens. Eles eram muito temidos porque podiam causar loucura, doença e morte. Eles eram frequentemente associados a demônios e eram vistos como sendo demônios em carne e osso. As histórias dizem que os Rakshasas eram seres metamorfos e podiam trocar de forma, assumindo a forma de um humano. Dessa forma, eles conseguiam atrair os humanos viajantes com o objetivo de comer sua carne. Já na Grécia, não era muito diferente. A mitologia era rica em detalhes e, do mesmo modo, possui diversas raças de gigantes. Os mais famosos da mitologia eram os titãs, seres colossais, que assim como na mitologia hindu, também eram adversário dos deuses. Do mesmo modo, os humanos não tinham chance alguma contra eles. Mas existiam outras raças de estatura menor. Após os titãs, os mais conhecidos eram os cíclopes, gigantes que possuíam um único olho. As histórias contam que os cíclopes eram muito violentos e selvagens, e seu comportamento estava mais próximo dos animais do que dos homens, além de serem majoritariamente canibais. Ainda na mitologia grega, encontrava-se uma raça de gigantes chamada Lestrigões, que viviam em ilhas e emboscavam os navegantes que atracavam, destruindo os navios para comer os seus tripulantes. Partindo da mitologia grega para os povos celtas, ouvimos falar dos temidos Fomorianos. Estes eram uma raça de gigantes que, segundo a crença, habitavam a Terra antes da chegada dos deuses. As lendas contam que os deuses tinham formas humanas,
e os Fomorianos eram descritos como gigantescos e deformados e de aparência monstruosa. As lendas contam que eles eram tiranos e cruéis e oprimiam os povos que chegaram à Irlanda. Segundo a mitologia, nem todos eram canibais, mas todos eles eram dotados de uma natureza maligna e eram sempre retratados como sendo extremamente violentos. E pouco conhecidos, mas muito temidos na África, eram os gigantes canibais que possuíam nomes diferentes em algumas tribos, mas os relatos indicam que se tratavam das mesmas criaturas. Seres gigantes de extrema força e que aterrorizavam os povos por ter uma fome insaciável por carne humana. E ainda há outros, como os da mitologia nórdica, os Jotuns, que embora não tenha relatos de gigantes canibais, também são retratados como seres malignos que buscam destruir tanto os deuses quanto os humanos. Cada um desses povos com os seus próprios panteões de entidades divinas, mas os mesmos seres retratados, de aparências variadas, mas com uma peculiaridade em comum, isso é, a maldade. Todos eles sempre são relatados como sendo de uma natureza demoníaca e perversa. Mas não ficaremos presos apenas nas lendas de culturas pagãs. Afinal, estes seres também são relatados nas Escrituras e estão ligados à história de grandes homens servos do Criador, sendo os mais famosos Moisés, Caleb, Josué e Davi. Faremos um pequeno apanhado das Escrituras onde estes gigantes são mencionados. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, varões de fama. Dessa passagem se originou o termo Nephilim. Não é a única, mas é a principal passagem onde o termo é apresentado. Ele é frequentemente direcionado e traduzido como gigante. No entanto, o termo mais correto para a palavra Nephilim seria caídos, em referência aos anjos caídos. Vemos que o termo em hebraico que mais se encaixa para os gigantes seria o termo Refaim. Ao 14º ano veio Kedorlaomer e os reis que estavam com ele, e feriram aos Refaíns em Asterote e Carnaim, e aos Uzins em Ram, e os Emins em Sabé-Kiriataim. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque ele é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é a terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos lá são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, descendentes dos gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Então Yahweh me disse: não molestes Moabe, e não contendas com eles em peleja, porque não te darei possessão da tua terra, pois dei Ar em possessão aos filhos de Ló. Os Emins dantes habitavam nela, povo grande e numeroso e alto como os Anaquins. Também eles foram considerados Refaíns, como os Anaquins, e os Moabitas lhes chamavam de Emins. Os Orreus também habitavam outrora em Seir, porém os filhos de Esaú os desposaram e destruíram de diante de si, e habitaram no lugar deles, assim como Israel fez a terra da sua possessão, que Yahweh lhes tinha dado. Chegarás até de fronte aos filhos de Amon, não os molestes, e com eles não contendas, pois as terras dos filhos de Amon te não darei possessão, porquanto aos filhos de Ló a tenho dado por possessão. Também a esta é considerada a terra dos Refaíns, dante habitavam nela Refaíns, e os Amonitas lhe chamavam de Zenzumins, povo grande e numeroso, e alto como os Anaquins. Yahweh o destruiu diante dos Moabitas, e estes, tendo-os desposado, habitaram no lugar deles. Este termo passará pelo vale do filho de Rinom, da banda dos Jebuseus do sul, esta é Jerusalém. E subirá este termo,
até o cume do monte que está diante do vale de Rinom, para o ocidente, que está no fim do vale dos Refaíns, da banda do norte. Se analisarmos em diferentes traduções, veremos que o termo Refaim é em sua maioria traduzido como gigantes, onde ouvimos falar sobre a terra dos Refaíns, vale dos Refaíns, descendentes dos Refaíns. Entendemos que se tratava de algo ou alguém ou ainda um lugar relacionado aos gigantes. Também 3 dos 30 cabeças desceram e no templo da Seara foram ter com Davi, a caverna de Adulão. E uma tropa de filisteus se acampava no vale dos Refaíns. Também deste povo conhecido como filisteus, surge um dos gigantes mais famosos e que sem dúvidas você já ouviu falar: o gigante Golias, embora o povo queira deixar ele menor do que ele realmente era. Então saiu um guerreiro do acampamento dos filisteus, cujo nome era Golias de Gate. Ele tinha 6 côvados e 1 palmo de altura. Ele tinha um capacete de bronze na cabeça e vestia uma couraça de escamas de bronze, que pesava 5.000 ciclos de bronze. Também usava caneleiras de bronze e um dardo de bronze nas costas. A haste da sua lança parecia um eixo de tear, e as pontas de sua lança pesavam 600 ciclos de ferro, e seu escudeiro ia à sua frente. Vemos que Golias tinha 6 côvados de altura. Um côvado seria a medida da ponta do cotovelo à ponta do dedo do meio. De acordo com os estudiosos, o côvado egípcio media cerca de 52 centímetros para o padrão real, enquanto que o côvado egípcio padrão tinha cerca de 46 centímetros. Ou ainda, o côvado romano, que tinha cerca de 45 centímetros. Sendo ele de 6 côvados e 1 palmo, o que seria mais ou menos 20 centímetros. Segundo o côvado real egípcio, Golias teria cerca de 3,30 metros de altura. Já segundo o côvado egípcio padrão, ele teria 2,96 metros, quase 3 metros. E segundo o côvado romano, ele teria 2,90 metros de altura. Seria interessante que você fizesse essa medição aí na sua casa e que contasse aqui nos comentários quanto de altura teria Golias se fosse você quem o tivesse medido. Ainda prosseguindo, Golias usava uma couraça, uma armadura de escamas feitas de bronze que pesava 5.000 ciclos de bronze. E estima-se que um ciclo de bronze representado por uma espécie de moeda de bronze pesava cerca de 11,5 gramas. Multiplicando por 5.000, ou seja, 5.000 ciclos, a armadura de Golias pesaria 57,5 kg. Golias ainda carregava uma lança de 600 ciclos de ferro. Lembrando que cada ciclo pesa 11,5 gramas, a ponta da sua lança pesaria mais ou menos 6,9 kg, fora o cabo, que não é mencionado. Além disso, Golias ainda levava uma espada em sua bainha, como vemos em 1 Samuel no capítulo 17, no versículo 51. Davi então correu, colocou os pés sobre o filisteu, tomou-lhe a espada, tirando-a da bainha, e o matou, decepando-lhe a cabeça com ela. Quando viram que o guerreiro estava morto, os filisteus fugiram. Além da espada, ficaram de fora o capacete e as caneleiras. Por causa disso, adicionaremos 5 quilos apenas como valor simbólico, pois provavelmente eles pesavam muito mais do que isso. E somando tudo, a armadura de Golias e o que ele carregava tinha cerca de 70 quilos ou mais. Se levarmos em conta a tabela de peso ideal, Golias teria cerca de 200 quilos. É importante lembrar que esse é o padrão humano. E até mesmo um humano musculoso ultrapassa o peso considerado ideal. Imagine um gigante que poderia não ter a musculatura proporcional como a nossa. Ou seja, 200 quilos seria o mínimo do peso que Golias realmente poderia ter. E se analisarmos, Golias era um dos menores, se comparados com os gigantes de Canaã e com Og, rei de Bazã, que possuía quase o dobro de sua altura. Porque só Og, rei de Bazã, restou dos Refaíns, e eis que o seu leito de ferro, não está porventura em Rabá dos filhos de Amon?
sendo de 9 côvados o seu comprimento e de 4 a sua largura pelo côvado comum. Este vídeo vai ficando por aqui e que o Criador proteja cada um de vocês. Até a próxima.